Olá. O presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei que previa auxílio à agricultura familiar por conta dos efeitos da pandemia. Uma das medidas era o pagamento de R$ 2.500 a famílias de produtores que estivessem na pobreza ou na extrema pobreza. O Congresso ainda deve analisar o veto. E para entender mais sobre esse cenário, vamos conversar com o autor do projeto, deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. No Palavra Aberta de hoje, eu sou Felipe Rodrigues. Deputado, bem-vindo. Obrigado, Felipe Rodrigues. Sim, lamentamos em nome de toda a agricultura familiar brasileira, daqueles que querem produzir o alimento e enfrentar os desafios da agricultura em época de pandemia e enfrentar, inclusive, a inflação dos alimentos neste país. Por isso, o veto foi profundamente manifestado com indignação dos setores produtivos, principalmente da agricultura familiar, e não adianta o Brasil só produzir commodities, não adianta o Brasil produzir soja e milho para os suínos da China, precisa produzir alimento para o povo brasileiro, principalmente num período de profunda desigualdade, aumento da insegurança alimentar, a fome e o desemprego. Por isso, o projeto de lei 823 era uma resposta ao fortalecimento e apoio à agricultura familiar e camponesa e, de outro lado, o enfrentamento à inflação dos alimentos, que cada brasileiro, quando vai no supermercado, leva um susto, e também enfrentamento aos programas sociais, enfrentamento à fome no nosso país. Lamentamos com profunda indignação o veto do presidente e o desafio agora é o Congresso Nacional, deputados e senadores, definir se a agricultura, a produção de alimento é ou não prioridade para o povo brasileiro. Deputado, o argumento utilizado pelo presidente foi o orçamento, né? O senhor é autor do projeto, naturalmente discorda desse veto. O senhor acha que esse motivo se sustenta? Não tem sustentação, Felipe Rodrigues. Por quê? Como que tu enfrenta a inflação dos alimentos? Como tu reduz a perda da renda e do poder aquisitivo do povo trabalhador deste país? Como tu enfrenta a insegurança alimentar? Como tu enfrenta não só a inflação, mas a pobreza? Quando se fala em inflação, é oferta e procura. Se você aumenta a oferta de alimento, tu consegue equilibrar preço. Quando você não tem oferta de alimento, portanto, você não tem uma política pública de incremento, quando o Bolsonaro veta o projeto, não é problema orçamentário, é porque ele está buscando o IOF para o Auxílio Brasil, então é decisão política. Se ele não tem a decisão política de não fortalecer aqueles que produzem alimento, que são mais de 4 milhões de famílias no país, inclusive centenas de milhares pobres, da extrema pobreza, que daí teria R$ 2.500 de auxílio de fomento à produção de alimento, R$ 3.500 para apoio ao enfrentamento da seca e de cuidar da água na agricultura, de R$ 6 a R$ 7 mil para o PA, para produzir alimento para os programas sociais, refinanciamento das dívidas, plano safra e crédito a juros zero para incrementar a produção de alimento, para enfrentar o aumento do preço. Portanto, quando o governo faz isso, faz um programa assistencial no Auxílio Brasil, mas não enfrenta a verdadeira causa da insegurança e da inflação, que é a oferta de alimento para o povo brasileiro se alimentar. Então, é um governo que não prioriza a agricultura familiar, não prioriza assentados, não prioriza a produção de alimento e, portanto, não prioriza o enfrentamento tanto da inflação quanto da miséria e da fome neste país. Por isso, desse orçamento é decisão política, como na vida da gente. Tu prioriza alguma coisa e não prioriza outra. Por que não é prioridade fortalecer a agricultura familiar quando ele veta o projeto 823? E esperamos que os senadores e deputados, que tenham compreensão no dia a dia ali nos seus estados, o que tem significado o supermercado quando a pessoa vai lá comprar com a inflação ou com a miséria, com a insegurança alimentar
miséria e fome é 19 milhões. Insegurança alimentar, 103 milhões de brasileiros. Isso não é um problema para o governo brasileiro? Se não é para o governo Bolsonaro, deve ser um problema enfrentado pelo Congresso, como outras oportunidades. Derrubamos veto do presidente da República, a tarefa da democracia representativa, da autonomia, da soberania do parlamento brasileiro é derrubar o veto ao PL 823 e dizer sim a aumento da produção de alimento, sim à redução da inflação de alimento, sim ao enfrentamento da insegurança e da pobreza no Brasil. Deputado, o senhor falou desses milhões de brasileiros, né? O senhor que está, né, nas bases, diariamente com essas pessoas, qual é a situação desses milhões de brasileiros que o senhor citou alguns minutos atrás? Milhares desses estão no campo, e por isso os 2.500 para enfrentar a pobreza e a miséria no campo. Dá para lá identificar. Segundo, os outros milhões, e a grande parte, estão nas cidades. E é visível nos semáforos, é visível nas cidades o número de pessoas em situação de rua. Mesmo no nosso estado de Santa Catarina, tem 6 mil pessoas em situação de rua. Ou seja, diminui o poder aquisitivo, diminui a renda, com a inflação do alimento, tu come cada vez menos e com o alimento cada vez menos de qualidade, ultraprocessado. Então, o alimento da agricultura familiar, que seria uma resposta para a saúde humana, para a imunidade diante da pandemia, para reduzir, né, a inflação desses alimentos, produzindo mais, com o apoio do governo, o governo diz, não é prioridade. Então, os milhões, quando o Renato Maluf faz, junto aqui com a Universidade de Brasília, todo o estudo da insegurança alimentar e constata que 103 milhões estão em insegurança alimentar e destes, 19 estão passando fome, o que deve ser a maior prioridade de um governo? Casaria, tu enfrenta o problema social, enfrenta a insegurança alimentar, enfrenta a inflação do alimento do conjunto dos que consomem, pode ser a classe média que está sentindo também a inflação, e tu fortalece a agricultura na produção de alimento para o mercado de massa, para a sociedade brasileira. Todo mundo está fazendo festa com as exportações das commodities, milho, soja, porque está muito valorizado com o dólar alto, com preço internacional, mas isso vai para os suínos, vai para os animais, para a proteína animal, que a China vai transformar, que está crescendo 8% este ano. Mas e o que precisa aqui no Brasil? O povo brasileiro, o consumidor brasileiro, o trabalhador brasileiro precisa equilibrar seu orçamento. E uma das formas é ofertar mais alimento para o povo brasileiro. Então, esses milhões que estão passando de insegurança alimentar, diminuindo a qualidade no alimento, ou passando fome, como é que tu responde? É simples, Bolsonaro. É aumentar a produção de alimento. Ou vamos importar esses alimentos, pagando mais caro, com valor maior ainda. Então, infelizmente, o veto ao PL 823 mostra um governo voltado para o agronegócio. O próprio discurso na ONU não falou de agricultura familiar, não falou dos pequenos que produzem alimento para o Brasil, falou das commodities, do agronegócio que exporta. Exporta com uma lei Candir que não tem impostos, exporta com incentivos fiscais, exporta para o mundo e deixa o povo na necessidade, na inflação, na fome ou na insegurança alimentar e nutricional. O povo está comendo mal, se alimentando mal, porque tem que comprar comida mais barata, ultraprocessada, sem qualidade nutricional. A agricultura familiar é que produz os grãos, produz a hortaliça, produz as frutas, produz a carne, o feijão, o arroz, a mandioca, produz a comida que vai no prato do povo brasileiro. Um presidente que veta o projeto 823 não tem como prioridade nem o povo trabalhador, nem o agricultor familiar. Vamos derrubar o veto por dignidade e respeito e valorização aos agricultores brasileiros e por respeito ao povo trabalhador e à classe média que precisam de um alimento mais saudável, diferenciado, com qualidade nutricional e com menos valor, diminuindo a inflação dos alimentos. Essa é a razão da importância de agora mobilizar a sociedade brasileira para dizer: derruba o veto,
do presidente. Ele perdeu uma grande oportunidade política. O presidente perdeu uma grande oportunidade política de melhorar sua aceitação nos trabalhadores, nos mais pobres e na agricultura familiar. Ele perde esse apoio quando ele veta um projeto tão estratégico, tão importante para a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Deputado, nosso tempo aqui é curtinho, eu gostaria de poder estender mais, mas quero agradecer a presença do senhor aqui no Palavra Aberta de hoje. Esse foi o programa Palavra Aberta, com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Eu sou Felipe Rodrigues e a gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá!